Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. É tão bom adorar o Senhor, não é? É tão bom estar na presença do Senhor. Poder contar com a presença gloriosa do nosso Mestre. Às vezes eu fico imaginando que os discípulos não queriam sair de perto de Jesus. Aqueles discípulos que andavam com o Senhor, sempre onde o Senhor estava, eles estavam juntos, por causa daquilo que Jesus exalava. Saía dele virtude, poder, graça, ensino, palavra de ânimo, de fé. Por isso eles não queriam sair de perto de Jesus. Onde Jesus estava, eles queriam estar juntos. Havia, na verdade, muitos curiosos, muitos daqueles que queriam só ver o que ia acontecer para levar quente para a autoridade, né? Mas haviam aqueles que tinham um coração sincero. E eu quero crer que os nossos corações sejam sinceros diante do Senhor nesta manhã. Para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, absorver a palavra, aprender com a palavra e sermos transformados pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos à presença do Senhor, a estar conosco. Está conosco o pastor Elias, não é? E a Micaele. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer conhecê-los, né? E todos os irmãos sejam todos bem-vindos. Tá? Paulinho também, já tem muito tempo que o Paulinho vinha, né, Paulinho? O trabalho não está dando folga, né? Às vezes. Mas graças a Deus, estamos aqui para adorar o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 4, 35. Quero pedir oração para a Edna, que ainda está naquele grupo de mais de 100 pessoas no sertão de Pernambuco. É um lugar bem árido, é um lugar bem difícil onde eles estão, mas as mãos do Senhor estão ali com eles. E eles estão fazendo a obra do Senhor, levando a palavra, evangelizando, levando salvação e ânimo em nome de Jesus. Levando as boas novas daquele povo tão distante, tão carentes. Então que as nossas orações subam ao céu a favor deles. Eles estarão de volta no final do mês. E também para as pessoas que estão enfermas, que não puderam vir, para a pastora Imaculada, que vai fazer a cirurgia do olho amanhã, né, pastora? E sabemos que o Senhor estará presente em nome de Jesus. Para aqueles que estão fazendo, de qualquer forma, algum tratamento, nós sabemos que o Senhor tem abençoado e o Senhor está junto. Não podemos perder a fé e a confiança naquele que tudo pode, naquele que é Senhor e Rei, naquele que é o médico dos médicos e Senhor da nossa vida, aquele que é o nosso Pai amado, aquele que está sempre conosco. A Ele toda glória, a Ele toda honra. A palavra do Senhor diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus a seus discípulos: passemos para outra margem. A palavra começa com o Senhor dizendo assim: e naquele dia. Que dia é esse? É o dia que está escrito no verso 1 desse capítulo. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar, e quem está aberto aí, quer ler para mim, por favor? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Aquele dia era
o dia em que Jesus estava junto ao mar da Galileia. Esse mar da Galileia é o mesmo mar de Tiberíades, é o mesmo mar de Genezaré. Porque muitas vezes fala mar da Galileia, outras escrituras falam mar de Genezaré, mar de Tiberíades, é o mesmo mar. E depois de um dia ensinando os discípulos, aqui como vimos anteriormente, então Jesus chega para eles e fala: vamos passar para outra margem. Então eu acho interessante que muitas vezes a palavra do Senhor nos traz peculiaridades. É assim, muito porminuciosa. Outras vezes não, só passa, o escritor passa por cima. Mas aqui nós vemos que ele teve o cuidado de dizer que foi naquele dia que eles estavam lá no mar, lá na praia, não é? E sendo já tarde. Por quê? Porque tem alguma coisa a ver com isso, não é? Jesus chega para eles e fala: olha, passemos para outra margem. Eu tive meditando, o Senhor começou a falar no meu coração a respeito dessa passagem. E todos nós temos um dia específico na nossa vida. Naquele dia aconteceu isso, aquilo. Tem dias que nós não nos esquecemos. Tem dias que pode passar tempos e nós não nos esquecemos daquele dia. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, nós não nos esquecemos, não é? Porque marcou. Alguma coisa marcou aqui também. Naquele dia, sendo já tarde, quer dizer, tinha que ser naquele tempo, naquela hora, porque senão ia passar da hora. E eles não poderiam passar para a margem de lá. E Jesus disse: passemos para outra margem. Isso aqui Jesus disse que ia com eles. Era como se ele dissesse: vamos passar para outra margem. Ele ia junto. Muitas vezes o Senhor nos chama para passar para uma outra margem. Não quer dizer que tenha um rio na nossa frente. Mas pode ser uma fronteira, pode ser uma cidade. Às vezes o Senhor nos chama para ir ali, na frente. E muitas vezes, ou quase sempre, nós achamos que é coisa da nossa cabeça. Não vamos. Ou às vezes precisa de uma palavra muito forte para fazer. É o Senhor falando comigo. Mas o Senhor nos chama: passe para outra margem. Vamos passar para outra margem. É quando o Senhor chamou Paulo e disse: passe a Macedônia e nos ajude. Passe a Macedônia e venha nos ajudar. Um chamado do Senhor. Quantas vezes o Senhor falou com os discípulos nesse assunto? Passe ou vá a tal lugar. Às vezes o Senhor trasladava, como fez com Filipe. Pegou Filipe e levou lá para pregar a palavra, não é? Mas aqui o Senhor disse para eles: passemos para outra margem. Ele entrou no barco como estava, os discípulos entraram, vieram mais alguém e entrou, mas nós vemos que a multidão ficou para trás. Nem todos seguiram o Senhor. Nem todos foram com o Senhor. Nem todos queriam saber onde Jesus ia e o que ele ia fazer do outro lado. Muitos ficaram para trás. Isso a palavra nos ensina que nem sempre nós damos ouvido quando o Senhor fala. Nem sempre nosso coração está aberto para passar com o Senhor, para ver o que Ele vai fazer, o que Ele quer de nós, o que vai ser realizado e o que tem do outro lado. Às vezes o Senhor fala conosco: passemos para outra margem. E nós temos medo. Quando olhamos, vemos os obstáculos na frente, ali estava o mar na frente deles. Passemos para outra margem. Mas os discípulos conheciam muito bem aquelas marés, conheciam muito bem aquelas águas, eles estavam ali praticamente todo dia, não é? Eles conheciam muito bem. E com certeza pensaram:
Vamos com o Senhor. Não vai acontecer nada. Não é? E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já ia enchendo de água. Eles não contavam com essa tempestade. Com certeza o tempo estava bom. Com certeza era uma tarde bonita. Eles não contavam com aquela tempestade. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós não contamos com o dia mau. Nós não contamos com o dia ruim. Nosso coração não quer esperar e nem quer ter certeza de que virá um dia ruim. Virá um dia mau. Nós queremos sempre pensar que o Senhor está do meu lado e tudo vai dar certo. O Senhor está comigo e vai ser bênção. O Senhor está comigo e Ele vai me proteger e Ele vai me guardar. Mas Jesus estava aqui. Jesus estava dentro daquele barco. Só aconteceu uma coisa. Jesus estava cansado e dormiu dentro daquele barco. Os discípulos viram que ele dormiu. Mas quando começou a tempestade, o coração daqueles discípulos se afligiu e eles foram lá acordar o Senhor. Eles foram lá saber: não se te dá que perecemos? Você, Jesus, não se importa que nós morramos? Mas Jesus se importa. Tem um hino que diz assim, que Jesus se importa com tudo o que acontece conosco. E Ele se importa. A palavra diz que Ele se importa porque Ele nos ama. E nós nos importamos com alguém que nós amamos. Nós queremos cuidar, nós queremos estar juntos, nós queremos saber dos pormenores, dos acontecimentos. Nós queremos saber de tudo que se passa com aquela pessoa que nós amamos. Não é assim? E Jesus se importa porque Ele nos ama. Mas Ele estava dormindo. Mas será que alguém chega e fala assim: mas Jesus estava junto? Não podia acontecer isso. Será que mesmo Jesus estando junto, evita a tempestade? Até pode porque Ele é poderoso, sim. Eu não descarto de que Ele, por estar presente, a tempestade não venha. Porque a tempestade pode vir para nos ensinar, para nos alertar, para aumentar a nossa fé, para testar a nossa confiança e a nossa fé nele. Foi o que aconteceu nessa hora, nesse tempo ali com os discípulos. Eles estavam ali, Jesus estava presente e Jesus estava dormindo. Mas Jesus estava presente. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, queremos ouvir a voz do Senhor e parece que o Senhor não fala nada. Parece que o tempo está assim, nebuloso. O Senhor não fala. Não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes eles aqui estavam na mesma situação? Eles estavam na outra margem, viram, tinham um mar à sua frente, era um empecilho que eles tinham ali. Eles podiam falar assim: mas o mar hoje, não sei o que, está bravo, está assim, assim, assim. Mas o mar não estava, porque senão eles teriam comentado, não é? Eles não comentaram a respeito do mar. Eles simplesmente entraram no barco e foram com o Senhor. Então, nós podemos dizer que o Senhor está presente mesmo quando a tempestade se levanta. Será que Ele vê? Ele não está ali. Ele vê quando a tempestade levanta. Quando vem um vento forte na nossa vida, Ele vê. Ele está vendo. Ele está cuidando, porque tudo está nas mãos dele.
O vento forte também está nas mãos dele. A tempestade está nas mãos dele. As ondas altas que enchiam o barco, as ondas altas estão nas mãos dele. Tudo está nas mãos do Senhor. Nós bendizemos e exaltamos o Senhor, porque a sua presença é maravilhosa. Ainda que o Senhor estivesse presente, dormindo, Ele estava presente ali. O Senhor não fala conosco quando dormimos? O Senhor não nos dá revelação quando dormimos? O Senhor não nos dá sonhos de revelação? Não somos visitados por anjos quando estamos dormindo? Então o Senhor está presente. Não é? O Senhor fala ainda dormindo. Então mesmo que Ele estivesse dormindo, Ele estava presente. E o seu poder estava ali, a sua graça, a sua proteção estava ali. Quantas vezes nós somos acordados pelas madrugadas, por causa de alguma coisa, o Senhor nos acorda para que oremos e repreendamos muitas coisas ruins, muitas setas ruins que vêm pelas madrugadas. O Senhor está presente. Ele cuida de nós quando dormimos. E se o Senhor estava dentro do mar, mesmo Deus homem, Jesus homem, cansado ali, dormindo, o seu espírito estava agindo. E ele sabia, porque ele agia pelo espírito de revelação. Ele sabia do que estava acontecendo. Nós louvamos o Senhor por isso. O seu poder é constante em nos guardar. O seu poder é constante em estar conosco. Louvado seja o Senhor. E a palavra do Senhor diz que o barco se enchia de águas. Muitas vezes o Senhor espera no último momento para manifestar o seu poder na nossa vida, para manifestar a sua presença. E que coisa maravilhosa é quando às vezes nós estamos num aperto que não vemos saída, olhamos para cima e o nosso olhar depara com o olhar do Senhor. Filha, estou aqui. Aleluia. Filho, não temas, eu sou contigo, eu estou presente, eu estou olhando, eu estou cuidando. Isso é glorioso, isso é tudo que nós queremos e precisamos, não é, amados? Glória a Deus, porque o Salmo 66 diz que o Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor ouviu a nossa oração. E o Senhor teve misericórdia de nós. Aleluia. A nossa oração foi ouvida. Quando nós vemos que o Senhor respondeu uma oração, e às vezes aquela oração tem meses que fazemos, estamos persistindo ali. Senhor, eu creio na Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz. E proclamamos a palavra, e falamos a palavra para o Senhor. E quando a resposta vem, é um refrigério na alma. É um refrigério do Senhor. É glória, é graça. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero ativar a nossa fé com esta palavra. Que por mais forte que sejam os ventos e as ondas, mesmo pensando que o Senhor esteja dormindo, o importante é que Ele está no barco. O importante é que Ele está presente. Ele está ali. E você pode contar com a presença dEle. Você pode tocar nele. Você pode falar com Ele. Eu não sei qual é o vento forte da sua vida. Eu não sei qual é a tempestade que vem ou virá ou já veio na sua vida. Ou se você está passando agora por essa tempestade. Mas uma coisa eu sei. O Senhor é com você. Eu já passei muitas tempestades. E a minha certeza era que o Senhor estava junto comigo. Não importava se o dia estava nublado, não importava se o sol estava brilhando, mas eu tinha certeza que o Senhor estava do meu lado.
Eu tinha certeza que o Senhor estava cuidando de mim. E isso eu quero passar para vocês. Não importa o tamanho da tempestade. Importa que o Senhor é maior e Ele é o seu Deus. Amém. Ele é o seu Pai. E Ele sabe cuidar do filho. Muitas vezes hoje nós observamos que os pais não sabem muito cuidar dos filhos. Não tem assim uma diretriz, fala assim, olha, você vai, em certa situação você faz isso, isso e isso. Em certa situação você faz aquilo, aquilo, aquilo outro. Não tem um manual para ensinar a ser pai, ser mãe, né, Lelê? Mas o Senhor ensina. Não ensina? O Senhor ensina a ser pai e ser mãe. E uma coisa nós sabemos, pai e mãe têm um instinto especial. E o coitado do primeiro filho é que sofre mais, né? Porque não sabe mesmo, não é? Vai ser cobaia. Mas vai ajudar os pais a aprenderem a ser pais. Mas o Senhor não. O Senhor nos criou, Ele sabe. Ele nos formou, Ele está junto de nós. Ele nos fez nascer, Ele nos pegou pela mão, Ele nos conduz. Desde sempre. Então Ele sabe. Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe nos conduzir no caminho certo e seguro. Ele sabe falar ao nosso coração. Ele sabe nos conduzir. Ele sabe como nós devemos nos portar diante dele. E Ele está presente. A Ele a glória, a Ele a honra. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus. A palavra ainda diz que o Senhor, Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. São duas palavras. Mas que poder tem nessas duas palavras? A Bíblia diz que o mesmo Espírito que levantou Jesus do túmulo é aquele que habita dentro da sua igreja. É aquele que habita em você, habita em mim. É o mesmo Espírito que habita em nós. E o Senhor Jesus disse, eu te dou autoridade para pregar a palavra, para repreender demônios e para curar os enfermos. Porque esse é o trabalho da igreja. A igreja foi feita, foi chamada pelo Senhor para isso. Para manifestar ao mundo que o Senhor Jesus já destruiu todas as obras do diabo. E através da igreja, isso é feito. Então, não se intimide em fazer o trabalho da igreja. Não se intimide em curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar a palavra. E a declarar no mundo que o Senhor Jesus é o mesmo. Que as obras do Senhor são as mesmas. Jesus levantou e disse, cala-te e aquieta-te. Quando eu estava fazendo essa casa aqui em cima, tinha tirado o telhado dessa casa para construir em cima. E quando a casa estava destelhada, numa tarde formou-se uma tempestade, daquela que escurece tudo e vem vento, e eu olhei para cima e falei assim, Jesus, se cair em cima da nossa casa, essa chuva que está prometendo, vai inundar a casa de baixo, vai estragar tudo. Eu levantei a mão e repreendi aquela tempestade, falei, Senhor, essa chuva não pode cair em cima da minha casa. Orei, repreendi. Choveu até nessa casa aqui e nessa casa aqui. Choveu ao redor da casa. Mas a chuva não caiu. Glória a Deus. A palavra tem poder, porque nós falamos a palavra do Senhor. Amém. Nós falamos aquilo que Jesus falava. Por isso, amados, a igreja age na terra. Por isso os olhos do mundo
sobre a igreja. Por isso a igreja é perseguida. Por quê? O mundo tem que ver Jesus agir na igreja. E os caminhos da igreja são de contramão aos caminhos do mundo. Tem de ser, senão não está certo. Tem de ser. A palavra do Senhor diz que a igreja tem que ser santa. Mas o mundo não é. E o mundo está afundando cada vez mais no pecado. Então, quanto mais o mundo afundar no pecado, a santidade da igreja do Senhor tem que se levantar. O nível de santidade tem que ser maior. Porque o nosso espelho é o Senhor. E é muito alto esse nível de santidade para a gente alcançar, para a gente ver. Né, pastora? A pastora gosta de dizer isso também. Né? A gente tem que olhar para o Senhor e ver a santidade dele. E foi assim, eu como igreja, eu tenho que ser santo, porque a palavra diz. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. Por quê? Porque quando Jesus fala, a paz. Onde Jesus está, aí tem paz. É a presença dele. Ele transmite paz. Ainda que haja aquela tempestade, mas ele estava ali. Era paz. Tem que manifestar a paz. Então houve bonança. Houve paz. O meu coração ficou em paz quando eu vi que a chuva passou, a tempestade passou e não caiu chuva nenhuma em cima da minha casa. Para glória, honra, para louvor e para testemunho do nome do Senhor Jesus. A Ele a glória e a honra. Né? E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Não tendes ainda fé? Não é? Não tendes fé? Por que vocês mesmos não repreenderam o vento e a tempestade? Por que não repreendeu o mar? Mas aqueles discípulos ainda não conheciam o Senhor. Eles disseram assim, e sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles estavam andando com o Senhor há quase 3 anos. E pergunta agora, diante de uma obra que o Senhor faz: quem é este? Essa pergunta é feita para quem não conhece. Para quem não conhece a pessoa. Quem é esse que está falando isso e isso? Quem é essa pessoa que chegou? Quem é essa pessoa que fez isso ou aquilo? É porque não conhece. Apesar de eles estarem andando com o Senhor, eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam. Você conhece Jesus? A ponto de ver as maravilhas que ele faz e saber que foi ele que fez. Você conhece Jesus? A ponto de o seu coração desejar ir morar com ele na glória? Ou você acha que esse mundo é melhor do que lá? Você prefere abandonar o pecado e andar na santidade para ir morar com Jesus? Ou prefere andar aqui fazendo a sua vontade e ficar para trás? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Conhecer Jesus é a coisa melhor que tem. Conhecer Jesus é tudo que está no coração do Pai. Tudo que o Pai deseja é que a humanidade conheça Jesus. Por isso ele veio. Por isso ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo. Ele não amou poucos. Ele se deu por todos. Só que nem todos querem o Senhor. Então aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. Não é? É isso que a palavra diz. Eles não conheciam o Senhor. Mas eu quero lhe dizer que apesar das tempestades, apesar do mar alto, Jesus está presente na nossa vida.
na sua vida e na minha, que apesar de todas as coisas, Ele é o Senhor. E que você possa conhecer o Senhor cada dia mais, que você possa conhecê-lo hoje mais do que ontem. E que amanhã você conheça o Senhor mais do que hoje. Que a sua intimidade com o Senhor seja maior amanhã do que hoje. E que você possa estar com o Senhor e desejar o Senhor ardentemente, a ponto de fazer uma escolha certa, a escolha certa de permanecer na presença do Senhor. Você que nos ouve pela internet, que nos assiste, faça isso. Abra o seu coração para o Senhor. Entregue a Ele a sua vida, o seu coração. E peça ao Senhor para morar, para fazer morada no seu coração. Peça a Ele para perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia. E eu sei que o Senhor fará isso, porque Ele ouve aquele que clama. Ele diz, quando nós estivermos em aperto, em apuros, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas coisas nós não sabemos, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem muito a nos falar, nos ensinar, a nos revelar. Eu sei que tem. E Ele está desejoso de fazer isso. E hoje nós vamos ter a nossa ceia. Nós vamos participar da nossa ceia. Que nosso coração possa estar aberto para isso. Para mais comunhão com o Senhor. Para uma comunhão maior com o Senhor. Para uma intimidade mais refinada com o Senhor. Em nome de Jesus. E que a palavra do Senhor possa transformar a nossa vida. Cada palavra que é pregada, cada vez que a palavra é lida, é com o objetivo de transformar a nossa vida. É com o objetivo de nos levar a um patamar mais alto, mais perto do Senhor, para que nós possamos ouvir a sua voz e andar na sua presença. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo, porque sabemos que os ventos fortes vêm nos nossos dias. Muitas vezes o mar se agita, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós conhecemos a Tua presença. Nós conhecemos o Pai que temos. Nós conhecemos aquele que é por nós, aquele que tem estado do nosso lado. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar na Tua presença a vida de cada um que está aqui, cada um que nos ouve pela internet. Eu quero colocar a nossa família na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, e declarar que o Senhor é Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em cada um, Senhor. Que as Tuas benditas mãos sejam sobre nós. Ó Deus, trazendo graça, trazendo cura, trazendo bom ânimo, trazendo uma fé maior, mais refinada. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa fé não seja tímida, mas que a nossa fé seja ousada na Tua presença. Ó Deus, para que o mundo conheça as Tuas obras, para que o mundo conheça Jesus Cristo, nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Que sejamos luz neste mundo, que sejamos luz que ilumina, Senhor, as trevas do pecado, e que muitos possam sair desta situação, em nome de Jesus. Senhor, toma nossa família nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, venha tocar para curar, venha tocar para levantar a cada um, para
Jesus. Abençoe aqueles que estão viajando. Abençoe aqueles que estão doentes. Aqueles que estão fazendo tratamento de saúde. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito toque com poder e com graça. Em nome de Jesus. E que seja manifesto o teu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Estenda, Senhor, as tuas mãos. Opera maravilhas. Faça, Senhor, a tua palavra crescer na vida de cada um. Faça a tua palavra mover no coração de cada um. De tal forma, Pai, que o teu nome seja glorificado com as tuas obras. A ti a honra, a ti a glória, a ti todo o domínio. Em nome